Olá, olá pessoal, estamos ao vivo aqui mais uma vez na plataforma do cuidado. Hoje com uma alegria muito grande de abraçar aí, né, o lançamento do livro Oboré, Quando a Terra Fala. Esse livro que traz a presença de 7 etnias, né, brasileiras. E hoje estaremos conversando com Cacá Verá, junto com a Marta de Lima, que é a organizadora do livro, e com a presença do canal Receitas para Ser Feliz, representado pela Daisy, que é o canal oficial da plataforma do cuidado. E aí é com muita alegria que a gente está falando do livro na plataforma do cuidado. É a plataforma que abraça essa causa indígena e cada vez mais procura abraçar por acreditar que é uma causa de todos e que nós precisamos nos conectar com a Terra. Bem-vinda, Marta. É com muita alegria que a gente te recebe aqui hoje na plataforma do Cuidado para estar falando sobre essa experiência, né, da construção desse livro Oboré, que tem indígenas dos 4 cantos do Brasil, com 7 etnias diferentes. Enquanto o pessoal chega, Marta, vou te convidar para você se apresentar. E enquanto a gente espera aqui o Cacá e espera a Daisy, que está chegando por aí. Então, te passo a palavra para a gente já ir começando. É isso aí. Obrigada, querida. É um prazer estar com você e a plataforma do cuidado que abraçou esse sonho, esse intento, né? E eu sou uma simples pessoa, né? Sou radialista, sou pedagoga sou radialista na Rádio Campeche, sou membro do CETRANS, e aí foi do CETRANS que a gente começou a ter esse movimento, esse livro. E eu sou amazonense e sempre tive essa temática indígena dentro do meu coração para estudar, para. E agora eu estou assim bem realizada, sabe, de poder, oi, de poder estar nesse momento, né, a gente lançando um livro, a gente abre espaço, as telas e as linhas, os papéis, falas para esse movimento que está acontecendo agora, né, de retomada das telas, retomada das falas dos povos originais, né? Bem feliz de estar nesse. Nós também estamos muito felizes com a sua presença, Marta, e vou aproveitar que a Daisy também chegou por aqui. Né, a Daisy, que é nossa convidada como o canal oficial, né, de comunicação da plataforma do cuidado. Esse canal que só traz notícias para nos deixar felizes, né, e que o livro, né, O Boré, Quando a Terra Fala, com certeza é uma alegria, né, de estarmos lançando. Então, Daisy, vou te passar aí a palavra enquanto o Cacá chega por aqui, para você se apresentar e apresentar um pouquinho aí do canal do Receitas para Ser Feliz, que está com a gente aí nessa parceria, né, enquanto plataforma. Legal, Simone, obrigada pelo convite, muito bom estar nessa parceria aí com a plataforma, que só está ampliando a cada dia, né? A gente tem tudo a ver em intenções, em causas, então por isso que estamos juntas aí. A Marta, não sei se lembra, mas ela já está lá no canal do Receitas para Ser Feliz no YouTube. Bom estar com você aqui, Marta. Do canal, legal, o clube também, eu visitei hoje, muito legal essa ideia da receita, sabe? Porque a gente precisa de metodologias, cognições, caminhos para buscar a felicidade. Legal, do teu. Muito bom, querida. E eu vou contar o que é rapidinho Receitas, então. A gente é um canal de YouTube, né? Com foco em transição para um mundo melhor. A gente quer divulgar coisas que fazem essa transição para um mundo melhor. E às vezes, para a gente transicionar para um mundo melhor, a gente precisa voltar a certas origens, que é o motivo da gente estar aqui hoje, né? Voltar aos saberes que de alguma forma foram
não vistos como deveriam ser, né? Não ouvidos como deveriam ser ouvidos. Então, essa é uma razão muito importante para a gente tá junto aqui. Eu e Simone, por acaso ou não por acaso, estudamos também muito sobre sustentabilidade de uma forma mais integral, e a gente vê muito essa questão do interser, da gente voltar a esse contato com a natureza, esses saberes, esse estar em comunidade, né, ou estar em tribos. Então, esse tema de hoje é super relevante para a gente, tem tudo a ver também com transição e nova era, e o Receitas traz outros temas, né, como cuidar de si e do outro, inovação e trabalho, arte e cultura, vários temas gostosos aí, mas sempre com foco em boas notícias. E aí, vou aproveitar aqui, né, a chegada do Cacá. Bem-vindo, Cacá, a esse convidado. É com muita alegria mesmo, assim, no coração, que a gente recebe aqui para falar desse livro, né, Oboré, e dessa cultura indígena. E vou te passar a palavra para você se apresentar um pouquinho, né, apesar que todos que estão aqui já devem te conhecer, mas vamos para quem não conhece, quem é Cacá? Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, todos. Boa noite, minhas amigas, colegas aqui de live, né? Bom, Cacá Verá é um tapuia, um cidadão nascido em São Paulo e vivido com o povo guarani, que no decorrer de algumas décadas, já faz bastante tempo, né, tem trabalhado em direção à difusão, né, e valorização das nossas culturas ancestrais, difusão dos saberes ancestrais, fortalecimento de comunidades tradicionais. Esses são alguns são os pilares, vamos dizer assim, né, do meu trabalho, assim, do meu caminho, né? E uma das maneiras de levar esta valorização e levar uma mensagem que vem aí das nossas raízes tem sido também a literatura, tem sido também a linguagem da escrita, né? Esse sou eu um pouquinho. Bem, é com muita alegria, né, que a gente está aqui para falar desse livro que está aí na fase de pré-lançamento, saindo do forno, né, e com a presença, né, de diversas etnias e com uma representatividade muito significativa dessa cultura indígena. E aí, né, esse nome, Oboré, quando a terra fala, eu queria convidar um pouquinho o Cacá para poder contar aí a origem desse nome e explicar para a gente, né, o que é esse Oboré da cultura indígena e de onde que surgiu esse nome, né, tão chamativo. Uhum. Bom, eu acho que primeiro, acho que é importante comentar que esse grupo que está reunido nesse livro, né, são 7 autores, é resultado de um acolhimento, de uma abertura muito grande, assim, por parte da organização de um congresso, né, de transdisciplinaridade. Acho que a Marta vai falar disso depois, né? Sim. E foi uma oportunidade muito importante em termos esse espaço nesse congresso, e num determinado momento se entendeu que as falas que ocorreram nesse congresso poderiam ser direcionadas para esse lugar do livro, né, que potencializa ainda mais, não só pelo registro que fica, mas pela oportunidade de mais pessoas conhecerem, né, as falas que participaram, né, desse encontro, que foi o ano passado. E aí, num determinado momento, quando a gente estava sonhando, né, essa transição dessas falas para uma edição, veio
aquele momento de como é que poderíamos chamar esse livro, né? E me veio a palavra oboré. É uma palavra da língua tupi, na língua tupi, do tupi tradicional, né, o tupi mais arcaico, né, que era a fala dos tupinambás, né, dos tupiniquim, dos primeiros povos assim que foram contactados aqui no Brasil no século XVI. E o boré, ele é um instrumento relativamente semelhante a uma flauta, mas não é um instrumento de sopro, né? Ele é um instrumento que os antigos tupinambá usavam como um chamamento, né? Era um instrumento que, ao ser soprado, convocava as pessoas para escutarem algo. E não era algo qualquer. Normalmente, quando o oboré tocava, é porque tinha algo importante para ser dito, para ser falado, né? Então, houve a sugestão, por que não colocarmos assim, oboré, né? Porque os parentes que estão presentes no livro têm em comum, cada fala ali é única. Cada fala tem um olhar que é único, que é de muito coração, né? E de muita força. Mas o que tem em comum essas falas é que é como se realmente, né, a natureza ou a terra, né, tivesse presente em cada uma das nossas falas, né? Por isso que quando a terra fala, né, o que existe em comum em todos os depoimentos é que cada um do seu jeito, no seu modo, transmite uma determinada mensagem que é como se ela viesse da própria Mãe Terra, né? E não é somente uma mensagem assim de defesa, não é só uma questão de defender a natureza, é muito mais complexo, né? E é muito mais amplo e muito mais complexo, né? Então, o oboré está chamando, está convocando esse som, está convocando para que as pessoas escutem, então, essa complexidade de falas, de depoimentos, de expressões, né? São várias etnias representadas né, na somatória dessas falas, né? E o oboré sintetiza isso. Como diz a Larissa aqui, né, que esse livro convoque, né, pessoas para escutarem as falas dos povos da terra. E aí, nesse sentido, eu queria, né, convidar tanto todo mundo que está aqui assistindo, se quiser fazer pergunta, se quiser, né, saber um pouquinho mais do livro, inclusive maiores informações, o link para pré-venda também está localizado na bio da Plataforma do Cuidado, é só acessar lá. E queria convidar a Marta para contar um pouquinho, né, de como que surgiu essa história do Congresso, como que né, a gente está colocando a voz dos povos indígenas num Congresso Mundial de Transdisciplinaridade. É isso aí. O Congresso de Transdisciplinaridade abriu espaço, né? Julieta Aidar pediu que a gente entrasse em contato com os povos originários e enviasse um representante. A princípio, esse convite era presencial, era para o Congresso presencial. E aí veio a pandemia e o Congresso não aconteceu e ele se tornou um Congresso virtual. E aí a gente reuniu, eu, o Vicente, a equipe do CETRANS, né, que estava organizando esses comitês que iam trabalhar as semanas, reuniu a Julieta e ela sugeriu, olha, os povos do México vão falar, alguns povos originários de algum lugar vão ter uma fala. Reúne o pessoal do Brasil aí e vê o que vocês trazem de povos originários para essa semana, né? Que é uma semana, mas são 2 dias, na quarta-feira e na sexta-feira. E aí a gente tinha vários nomes, né? Um monte de nomes, só que ao mesmo tempo que
esses nomes apareciam, quando a gente ia contactar, essas pessoas estavam muito ocupadas, muito. Né? Então a gente resolveu primeiro fazer um contato com as etnias daqui do sul, né? Os Caigangue, Guarani e Choclen. E aí a gente montou uma comissão de consulta, né? Quero agradecer a Josileia Caigangue, que foi assim, a interlocução muito fácil com ela e ajudou bastante. Olha, vamos chamar essa pessoa, vamos chamar aquela, vamos chamar... ela me deu a lista de nomes e eu ia tentando conversar. E ao mesmo tempo ela estava fazendo um monte de coisa, preparando ali o acampamento ATL, a segunda marcha das mulheres indígenas em Brasília, e fazendo atividade. E conversei com o Querechu também. Querechu estava no encontro das mulheres Tononé e viajando. Então, a gente conseguiu reunir essas expressões e dentro de uma ideia de representar cada bioma, né? Ligar cada povo a um bioma. Né? E aí, conversando também com o Cacá, o que você acha disso? Não, vamos trazer essa ideia do bioma e vamos construir dentro dessa... Quando a gente viu, essa fala já era muito, muito comum e muito... já estava dentro da fala das mulheres, né? E também já estava dentro de uma ideia tanto do Cacá como do Hugo Funiô, que também é outro parceirão que ajudou bastante. A interlocução com ele era bem facilitada, né? O Hugo, que é o cineasta do nosso livro. E foi assim que a gente conseguiu trazer essas pessoas para uma fala, nesses dois momentos, na quarta e na sexta. E aí Cacá abriu com a conferência magistral, né? A gente tinha uma outra conformação, mas o Cacá foi sempre muito amoroso. Agradeço imensamente ter acolhido essa ideia e eu fui a mediadora desses encontros, né? Por quê? Porque trabalhava eu e Vicente nessa organização do congresso, mas o Vicente entendeu que a minha interação com os povos indígenas era muito mais de ligação e de vínculo do que ele. Ele se sentia não ligado ao processo, mas como coordenador. Então, eu mediei os dois eventos, né? Que foi de abrir as falas e trazer as pessoas para fazer o evento. E no final, eu fiquei assim, gente, é muito importante o que eles estão falando aqui. E as pessoas todos não vão ver isso na mídia, no YouTube, não vai ter acesso para os próprios indígenas, né, assistirem os seus pares, né, os seus parentes, na mídia, no YouTube, essa coisa. Eu falei, vamos fazer uma revista. Aí comecei com a ideia de revista, fazer uma revista, e só para marcar. E aí, nesse negócio da revista, eu conversei com Juarez Caigangue, Juscelino Caigangue, com a Elisiane Gerá, com a Querechu, vamos fazer uma revista. E aí eu fui levar a ideia da revista para o Cacá. Ele falou assim, não, uma revista, esse é um momento histórico, merece um livro. E aí a gente começou a pensar um livro. E ele foi maravilhoso, e as sincronicidades foram maravilhosas, porque ele estava vindo para Florianópolis, e eu ligando para ele, olha, Cacá, vamos fazer assim. Ele falou, olha, eu estou indo para Florianópolis, vamos se encontrar? E aí aquele encontro foi mágico. Ele falou, tá, eu vou pensar nesse livro. E está até agora pensando. E para quem está perguntando aqui, né, gente, quem está presente nesse livro, né, nós temos a Célia Checriabá, temos a Dayara Tucano, temos o Cacaverá, a Valderez Priprá, Hugo Funiô, Querechu e Josélia Caigangue, e eu acho que eu não esqueci de ninguém. Se eu tiver esquecido, Marta, me ajuda aí. Perguntaram também, eu vi aqui, quantos biomas, né, estão representados. Então, o povo Caigangue, aqui no sul, né, Caigangue, Guarani, Choclen não tem. Caigangue e Guarani, né? Os biomas do sul, entre os pampas, né, e um pouco da floresta atlântica, né? Guarani está muito relacionado com a Mata Atlântica, né? O Suniô com as caatingas, né? Entre a caatinga e o cerrado, né? O tapuia, né? Também mais cerrado. Quem mais que está? Chacriabá, mais cerrado. Chacriabá, cerrado, né? A Célia Chacriabá.
e da Amazônia, da Yara Tucano, representando esse bioma amazônico, e a Marta. Então, realmente, tem os principais biomas do Brasil representados nessas 7 presenças. A é do Rio Grande do Sul, ela poderia representar os Pampas. O Pampa, né? Uhum. Mais Mata Atlântica, né? Choclen é a Valderes Priprá, né? A Valderes é Choclen e a Mata Atlântica também, né? Sim. E aí, a dificuldade de a gente conseguir esses representantes de cada bioma é que, para o Congresso, a gente tinha uma conformação, era uma mesa redonda, né? Uma conferência magna, uma mesa redonda que continham 4 pessoas, e um seminário na sexta-feira que continha mais 4 pessoas. Então, a gente não conseguiu achar pessoas de todos os biomas e também de todas as representações. E o que a gente conseguiu nessa oportunidade foi essas representações, e também foi até uma solicitação da Querechu, porque ela queria falar do Cinturão Verde da Mata Atlântica. Então ela falou, olha, nós vamos estar relacionando aos biomas, então vamos conectar com os biomas, né? E dessa forma a Terra fala, né, gente? A fala de cada um de vocês, a gente vai escutando essa Terra. E é tão importante, né, escutar essa Terra, como o pessoal aqui do Conhecendo Parentes colocou, que está trabalhando, né, a temática indígenas com as crianças na educação infantil, e muitas vezes faltam, né, referências para a gente poder estar lidando com essa didática, né, e com esse conteúdo. Se a gente for pensar, né, muitas e muitas vezes essa cultura indígena acaba sendo negada, né, e sendo não dita, né. Então esse livro vem também a ser um momento, né, dessa fala e de dar voz, né, a esse nosso povo da nossa ancestralidade, né, Cacá? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, né, foi um pouquinho do que a gente pode até ver lá no livro, né, da importância da gente se conectar com a nossa ancestralidade, da importância de conhecermos de onde estamos vindo, né, e queria que você comentasse um pouquinho disso, né, dessa importância e da importância desse livro como material didático, né? Eu vejo da seguinte maneira, né, do ponto de vista da educação como um todo, nunca tem sido tão necessário, tão imprescindível oferecer cada vez mais informações e conteúdos sobre como poderia ser a relação do ser humano com a natureza e qual a importância da natureza, não só do ponto de vista biológico, né, mas de um ponto de vista maior, de um ponto de vista que envolve diversas subjetividades, envolve diversos níveis. Qual que é a importância dela para nós, né? Diria assim, dentro de uma sabedoria ancestral, do ponto de vista da alma, né? Do ponto de vista do coração, qual que é essa importância? Pelo fato de que nós estamos no momento, não é de agora, né? Isso aí, com as últimas décadas, né, tem cada vez mais tornado difícil e complicado a relação do homem com os diversos biomas, com a vida, com a natureza de modo geral. A maneira como nós lidamos com a natureza é uma maneira que, num determinado momento, ela causou desequilíbrio ecológico e social, mas nesse momento, mais do que desequilíbrio ecológico e social, ela põe em risco o próprio futuro, né, das gerações, né? Então nunca foi tão necessário oferecer na educação temas ligados à compreensão, né, das mais diversas maneiras da importância da natureza.
Ao mesmo tempo, a cultura chamada indígena, a cultura dos povos originários, a cultura de diversas nações, entre aspas, né, de passados remotos aqui, tem uma sabedoria, tem uma pedagogia, tem uma filosofia, uma visão de mundo que nos auxilia muito nessa compreensão dessas dimensões mais subjetivas da relação homem-natureza. Então, esse é um dos grandes motivos de presentificar essas vozes, né, dentro das mais diversas áreas da educação, né? Não só é pelo fato de ensinar e promover uma diversidade, também, mas pelo fato de que os conteúdos inevitavelmente vão favorecer a sensibilizar as nossas gerações presentes para um cuidado maior, né, com relação à vida, né? Não é só a natureza, é a vida, né? Ao nosso ambiente, ao nosso espaço, às nossas relações, né, com a diversidade, com a pluralidade de culturas, né? Eu vejo que esse é um dos principais motivos. Cacá, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está vivendo um momento de grande transição, né? Então a gente teve aí um histórico de séculos, né? De separação, né, do homem com a natureza, falando de uma forma macro. E eu acho que a gente está vivendo um momento em que muitas pessoas estão despertando para isso e estão colocando atenção, seja nas questões de saúde, de usar coisas mais naturais, de olhar para o meio ambiente, para a sustentabilidade. Então, acho que tem um grande número de verdade, que talvez até a mídia não mostre tanto, mas de pessoas Sim. despertando. E Sim. os povos originários são quem mais tem coisas a nos ensinar sobre isso. A gente desaprendeu a se integrar com a natureza e a gente precisa muito aprender isso, né? Então eu queria, quando esse nome do livro, A Terra Fala, é encantador, porque a gente está tentando descobrir exatamente isso, né? Então você vê o pessoal estudando biomimética, estudando uma série de coisas para tentar justamente descobrir essas coisas da natureza. Eu estive em Manaus aí, de onde a Marta vem, fiquei encantada no mercado, as pessoas do mercado sabiam para que servia cada uma daquelas ervas, mas fiquei muito triste quando me contaram que as grandes farmacêuticas levavam tudo para o exterior, manipulavam, colocavam lá as suas patentes e depois não deixavam mais usar. Então, eu acho que existe uma oportunidade pelo número de pessoas interessadas, despertando, querendo se reconectar, para que isso aconteça. Eu queria que você contasse um pouquinho disso, assim, dessa cosmovisão tupi, como dizem, né, que vocês têm, e de como que a gente pode se reintegrar. Sim. A primeira coisa, e talvez seja uma das mais difíceis, né, nesse caminho de reintegração, ou necessidade de reintegração, né, é realmente perceber a Terra, a natureza, como uma entidade, como uma inteligência, né, como um organismo vivo, né, como um espírito vivo, né? Esse é um princípio que quando você se volta para as culturas ancestrais, elas têm vários elementos que podem favorecer esse tipo de reconhecimento por inspirações ou por insights e essas maneiras que essas culturas ancestrais tratam desse princípio, né, através das suas histórias, através das suas visões de mundo, através do seu modo de vida, né, pode favorecer esse reconhecimento primeiro, né, de que é realmente uma grande vida, uma grande inteligência que opera e que tem como objetivo na sua operação a produção
o desenvolvimento e o enaltecimento da própria vida, né? Esse é um dos primeiros princípios, assim, né, dessa sabedoria mais ancestral, né? E o outro ponto que essas culturas antigas têm nos seus valores, nas suas crenças e nas suas práticas é o reconhecimento de que nós realmente descendemos diretamente da natureza, né? Nós somos realmente filhos da Terra, né? Nós descendemos dessa grande inteligência, dessa grande entidade. Não nós, povos indígenas, nós, todos os seres, né? Se você for olhar pelo enfoque da biologia, né? Pelo enfoque científico, você também vai chegar nessa premissa de que nós somos filhos da Terra. Você pode olhar pelo enfoque darwiniano, né, darwinista ou darwiniano, né, você vai chegar nessa percepção, mas a maneira como os povos tratam essa percepção e trazem essa percepção de que nós temos como origem comum a Terra, toca determinados lugares internos de reconhecimento que acessam de uma maneira mais direta esse reconhecimento, né? Porque a maneira científica, talvez que já está exposto, já está expresso esse reconhecimento, exige todo um percurso, né, de domínio de toda uma linguagem, de aprender uma linguagem, né? E a maneira como as culturas ancestrais colocam exige sensibilidade, exige atenção. São portas diferentes de aprender, né? Esse princípio de que nós somos filhos da Terra, né? Então, e o primeiro princípio de que a Terra é viva, de que a Terra é uma grande entidade, né? Que durante muitos séculos era tido como uma crendice pagã, né? A ciência também, das últimas décadas, tem trazido esse reconhecimento, né? Então, nas cosmovisões da tradição tupi, mas também de praticamente todos os povos, esses princípios estão postos, né? E o terceiro, esses dois princípios desdobram-se um terceiro, né, que de alguma maneira será tratado no livro, né? Acho que foi o tema, um dos temas do livro, né? Que é essa questão, então, de a gente honrar essa ancestralidade, honrar essas raízes de onde todos nós descendemos. E honrar é cuidar, né? Uhum. Honrar é cuidar nos mais diversos aspectos da vida. Por exemplo, cuidar no aspecto do manejo, no aspecto da economia, cuidar no aspecto da utilização, né, dos recursos no manejo, cuidar também no sentido de preservar, né, e cuidar no sentido de reverenciar os povos do Brasil, das Américas, manifestam esse cuidado através de ritos, de celebrações, de cânticos, né, que tem sido ao longo dos milênios assim uma marca, né, da cultura de todos esses povos, né? Então esses são alguns pontos assim. De alguma maneira, os autores que falam nesse livro, eles vão trazendo esses e outros aspectos de relevância, sim, com relação
que nós poderíamos ter com a Terra. Uhum. Muito lindo, muito lindo. Estou ansiosa para ler e vou aproveitar que tinha gente já perguntando aqui do livro, vou pedir para a Simone, né? A Simone é da plataforma do Cuidado, vou aproveitar. Hoje eu estou de convidada, mas agora eu vou apresentá-la, né? Ela é da plataforma do Cuidado, que é tão especial, que tem essa questão do cuidado com várias, com o meio ambiente, com empresas, com pessoas, e apoia várias causas lindas, né? Eu acho maravilhoso também, a gente também se aproxima por conta disso, e ela está fazendo o lançamento desse livro, que na prática vai estar prontinho daqui a pouco, está no forno. Conta um pouquinho então, Simone, de como é que está sendo o processo do lançamento, como é que o pessoal compra o livro, quando que vai estar disponível para a gente ler, que eu quero ler. Bem, né, primeiro, o objetivo, né, da plataforma do cuidado é trazer esse cuidado do espaço, das comunidades, das empresas e das pessoas de uma forma integrada, né? E porque a gente, né, foi educado muitas vezes para poder ver tudo de uma forma segmentada, né, e como se a gente não fosse a mesma pessoa na empresa, no espaço que a gente está ou na comunidade que a gente está. Então, a gente tem esse objetivo, né, de integrar, né, todos esses campos. E, nesse sentido, né, a causa indígena é uma causa também da plataforma, acho que devia ser uma causa de todos, por conta, né, dessa questão que o Kaká traz, da importância da gente olhar para essa terra e se conectar com esse campo do sutil. Então, é com muita alegria, assim, né, que a plataforma recebe essa oportunidade de estar lançando um livro de tão grande importância, né? Então, quando a Marta falou, Simone, vamos junto fazer o lançamento desse livro, e quando eu tive a oportunidade, né, de sentar nesse encontro com a Raquel e com o Kaká, né, com a Arapoti, né, para poder estar fazendo esse lançamento, a gente falou, não podemos deixar, né, de estar presente, né? É o segundo livro que a plataforma do cuidado, de certa forma, abraça junto com a Arapoti, né, que a gente tem também na plataforma o livro da Flor da Cura, que é uma outra causa que a plataforma acaba abraçando. Então foi com muita alegria que a gente falou, não podemos deixar de estar junto e vamos unir forças, né, para trazer, né, essas falas que muitas vezes são negadas e negligenciadas e que precisam ser escutadas, né? E estamos, né, nessa fase do pré-lançamento, mas já podem adquirir o livro. Vou pedir para colocarem aqui, né, o link de aquisição do livro. Em 90 dias úteis ele estará sendo entregue para cada um que vai estar adquirindo, sendo que nesse momento de pré-lançamento nós estamos com uma entrega gratuita, né, para todo o Brasil, né? Quem tiver aí abraçando com a gente esse inicinho que é tão difícil, né, gente, lançar um livro no Brasil, são tantos custos, tantas dificuldades, né, não é um processo fácil, né, e aí estamos, né, abraçando, fazendo isso digamos, no peito e no amor, né, a essa terra que precisa ser escutada nesse momento de tão grande urgência e tantas destruições pelo dito desenvolvimento, né, como se estivéssemos realmente desenvolvendo, né, e não destruindo essa terra. Então, nesse momento, é com muita alegria assim, que a plataforma traz, né, esse tema e esse lançamento, e estamos com o maior dos nossos esforços, né, focados em lançar esse livro, e é com muita alegria que a gente compartilha isso, né, e estamos juntos nessa. Diga, Marta. Muito bem lembrado, Raquel Klein. Raquel que junto com o Kaká abraçou a ideia, falou, não, vamos fazer. Eu falei, não, eu entrego para a Arapoti fazer. Não, você tem que estar junto, né? E você e as meninas, a equipe de Florianópolis tem que estar junto. Realmente, você não faz um projeto desse tamanho sozinho, você não consegue fazer esse coletivo, são várias pessoas, Camila, as meninas, as revisoras que a gente encaminhou o livro, Vera Laporta, que me ajudou, Tereza Cristina, pessoal do CETRANS que deu apoio, Américo Somema, Maria de Mello, Vitória,
o próprio Vicente, né, falou, não, Marta, vai, o livro é uma criação de vocês, vai lá, eu consultando ele, e aí, você veio junto? Não, o livro é seu, vai lá e vai dar certo, Cacá é uma pessoa maravilhosa, vai lá que vai dar certo. E tá dando certo, sabe? Porque a gente está conseguindo. Eu nunca escrevi um livro, eu nunca publiquei um livro, eu nunca fiz nada. Eu estou indo na cara e na coragem, como diz a. Mas a gente está fazendo esses acordos, né, entre pessoas, o aconselhamento da Raquel e o entendimento da Raquel, assim, olha, não, te acalma, é assim mesmo, e vamos fazer desse jeito. E o Cacá também lendo o texto, vê isso aí. A gente teve uma troca muito boa em relação da estruturação dos textos. E é isso, gente, é você acreditar que o projeto é bom, reunir as pessoas boas e fazer. Mas dá um friozinho na barriga. Agora eu quero saber uma coisa importante. Vamos ter várias lives? Como é que vai ser esse processo aí? Bem, a gente está pretendendo fazer lives com os autores, né? Pelo menos 7, né? 7 autores. Pelo menos 7. Não, mas assim, mais do que isso, né? A gente está comprometido aí de não parar só no livro, né? Essa trilha, né? A plataforma, para quem conhece aí, né, no Instagram dela tem diversas trilhas. A trilha indígena, né, já foi acionada no momento aí histórico, né, do Levante pela Terra, em Brasília, estivemos junto apoiando e queremos, né, continuar com essa trilha aí ad eterno, né, ter essa trilha indígena. Já tivemos a presença de alguns indígenas do Brasil, estamos conversando e dialogando de fazer algumas lives também com o pessoal da Baía de Traição, né, lá pertinho de João Pessoa, no Paraíba. Então, assim, esse é um tema que queremos abraçar, mas que é uma oportunidade incrível, e tenho certeza que quem estiver acessando o livro Oboré, Quando a Terra Fala, vai estar tendo uma oportunidade muito gostosa, né, de estar lendo um livro leve, né, e um livro de super importância, com falas muito especiais e muito diversas, né? Porque além da gente trazer diversas etnias, né, o livro, como veio do Congresso, veio de falas dos mais diversos assuntos, né? Então tivemos desde o Hugo Funiô falando, né, do processo de produção audiovisual e da importância de ter diversos canais de divulgação e de fala dessa língua, né, e dessa cultura indígena, como também tivemos, né, falas muito impactantes, né, de nos alertar, né, sobre o massacre da terra, sobre o massacre dos povos, sobre o massacre das culturas. Tivemos outras falas, né, trazendo a importância da arte, né, e como que a arte tem esse poder de transformação e de mobilização. Então, assim, é um livro extremamente rico, né, e que está aí disponível, né, o link de acesso, né, para a bio está aí na bio da plataforma do Cuidado. E te passo aí a palavra, Marta, para falar mais um pouquinho do livro. É uma novidade que a gente, nesse congresso a gente experimentou, no Congresso de Transdisciplinaridade, a gente teve total liberdade para fazer as escolhas, sabe? Não foi um congresso em que você fala... busca o fulano para falar de geografia, busca a fulana para falar de não sei o quê, busca não sei quem para falar não sei o quê, né? Não, nós apresentamos a proposta da seguinte maneira: nós temos um espaço de fala no Congresso e gostaríamos que você dissesse o que você quer falar nesse Congresso. E aí eu cheguei para o Cacá, qual é a sua fala no Congresso? Aí eu falo, Cacá, pode deixar comigo, eu vou falar da espiritualidade, da ideia da origem e tal, pode... E aí a gente foi construindo essa fala. É uma proposta diferente de você convidar um palestrante para um congresso, onde você já dá a fala, dá a temática. Não, é um congresso de transdisciplinaridade, a fala está aberta. Então, Hugo veio falar de cinema da forma que ele entende audiovisual, ele é um linguista, então, assim, as pessoas se espantaram da gente colocar no congresso, né, acharam, vamos botar indígenas, e aí os indígenas apresentaram com as suas maiores propriedades, né, uma antropóloga,
duas mestrandas, uma pesquisadora, historiadora, que é a Valdéres Pipá, o professor Cacá, pajé, assim, uma sumidade de vários assuntos e vários temas, né? O Hugo também, que é professor também, é professor na escola indígena, a Josileia Caigangue, que criou o Ponto de Cultura Caigangue, é uma co-vereadora aqui em Florianópolis. Então, não é só uma fala, é uma gama de possibilidades, é uma gama de temas que engloba todas as... O que vem junto com essa fala é todo esse processo histórico que o Cacá, por todo o conhecimento que ele tinha, ele pescou muito rápido. Quando ele falou, esse livro, ele é histórico. Ele traz toda essa realidade que está sendo vivida e esse processo de transição de você poder falar, de colocar as falas de acordo com o que eles querem dizer, com a oralidade, né? Então, essa oralidade ela veio espontânea, não foi nada construído, a gente não construiu temática, a gente não construiu a forma, a gente construiu os módulos de apresentar. E aí, cada um apresentou o seu. E saiu as falas mais maravilhosas que não tem como não botar no livro, né? Pouca transformação que a gente conseguiu fazer, eu e Cacá e Raquel ali discutindo sobre... Não, a fala que vai no livro, ela é só adaptada para a escrita, mas não vai mudar em nada a essência do que foi apresentado no Congresso. E aí Cacá traz a ideia, né, assim, a receita para você entender todo esse processo, é que a gente não reconhece as origens. E aí ele traz o dilema da origem, ele explica esse processo de se perdeu na origem, né? E aí eu já digo para você, né? Depois você chama o Cacá para ele falar dos dilemas de origem, esse processo da origem. Nossa. Porque isso tudo implica e explica o que nós estamos vivendo hoje. A gente perdeu essa noção que somos originários da Terra, que eles têm muito a nos dizer sobre isso e precisamos abrir a escuta, abrir as telas, abrir os espaços de interlocução e diálogo para que se ouça, né? Esses diálogos, né? Sem dúvida, aprender com eles e honrar esse lugar, né, deles que estavam aqui muito antes apesar que somos todos brasileiros, muito miscigenado, né, muito misturado, né, mas é incrível, né, o que a gente tem para aprender com eles. Eu acho que, sem dúvida, fico curiosíssima. Sei que o Cacá é bem da área do desenvolvimento pessoal e fico curiosíssima para saber mais mesmo, para ler. E essa diversidade do livro encantadora, Marta, de ter conseguido construir aí uma linha, né, que é a Terra Fala, mas com vários aspectos, vários pontos de vista de cada um deles. Bem interessante. Eu acho que vale a pena comentar, complementando, né, a fala da Marta, que além ali de estarem lá os principais biomas do Brasil e algumas das etnias, né, porque são mais de 200 e tantas etnias no Brasil, uma boa parte dos 7 autores nós temos 5 mulheres. E que dentro do contexto da questão indígena, também é uma grande vitória, é um grande momento dessa fala feminina, do feminino para o todo, né? Elas ganharam assim um lugar, né? Tem essa expressão que tem se usado muito, lugar de fala, né? Mas elas ganharam um lugar de fala que, na verdade, dentro de uma importância que não é só uma importância ideológica nem política, né? É uma importância que transcende a necessidade dos nossos tempos de hoje, de compreender esses meandros assim do feminino. E nós temos 5 falas de mulheres. Não que somente através das mulheres esse feminino seja trazido, tá? Não é isso. Mas é que é claro, né? Quando você tem esse espaço onde
as mulheres estão ali de uma maneira assim, presentificadas nos seus respectivos dons, valores e reconhecimentos, né? Isso também é importante, né? Na verdade, é fundamental, né? Nós estamos numa época em que o feminino tem que tocar o coração dos homens e das mulheres, mais do que o feminismo, né? Porque uma coisa vai ajudando a outra no sentido da gente rever esse velho paradigma que está instalado na cultura humana, que é um paradigma destrutivo e autodestrutivo, né, para um paradigma construtivo e integrador. E isso passa pelo feminino, que está presente nesse livro. Muito lindo, que bom que você Cacá, falou, eu ia perguntar sobre isso, porque eu vi que tinha muitas que mulheres. Aqui, não é porque a maioria é mulher aqui nessa live que eu falei, não. Como eu vi que as mulheres não estão falando, deixa eu falar, porque isso é um ponto importante nesse livro também, né? Me chamou a atenção que a Querechu foi a primeira cacique Guarani mulher também, né? Está na biografia dela. A Querechu, né? Como eu convivi com os Guarani de uma maneira bem profunda, assim, né? Morando na aldeia. Então, assim, ter uma cacique Guarani, uma mulher, assim, né? Isso diz muito sobre muita coisa que transcende a nossa racionalidade, né? Que vai por outros dias. Eu queria, né, nessa fala sua, né, que você traz essa questão do feminino e do feminista e da importância, né, dessa construção mais do que, né, essa polarização que a gente vem vivendo, né, uma polaridade de tantos conteúdos, né, e de tantas guerras, né, nesse momento que está todo mundo, de certa forma, meio tenso. Né, eu queria que você comentasse, né, a importância da gente fazer pontes, né? Mais do que a gente fazer segmentações de culturas, a gente fazer pluralidades de cultura, né? E como que essa pluralidade pode trazer, né, mais construção e mais integração mesmo, e mais cuidado e mais vida, né? Você acabou tocando realmente num ponto também extremamente importante, né? E desafiador para a humanidade como um todo. Nós, enquanto humanidade, ainda não aprendemos a conviver com o outro, a conviver com a diversidade, a conviver com a pluralidade. Essa lição é uma lição que nós ainda não aprendemos. Infelizmente, no dia de hoje, né, logo pela manhã, nós fomos acordados com a notícia de guerra, né, de invasão. E, independente de aqui falar de qual é o melhor lado, não é isso, mas o que tem presente que nós não aprendemos quando se invade um lugar, um povo, assim, a imensa dificuldade de reconhecer alteridade do outro na sua alteridade, a imensa dificuldade de reconhecer a pluralidade, né, a diversidade. E para você fazer, vamos dizer assim, né, reconhecer, passar essa lição, nós precisamos de muita conversa, muita reflexão, muitas rodas, olhando para nós mesmos, para esses nós, né, que dificultam esse reconhecimento, né, para ir além desses véus assim, que dificultam esse reconhecimento, porque essa é uma das grandes causas da guerra, o não respeito e não reconhecimento da alteridade, né, da pluralidade cultural, da diversidade cultural, né? Enquanto nós não olharmos detidamente, profundamente para esse ponto, né,
será difícil viver em circunstâncias onde o medo de uma guerra não seja iminente, né? Só que a gente está no momento em que a gente tem que aprender essa lição rápido, para ontem, né? Para, enfim, evitar mortes desnecessárias, desestruturações desnecessárias, né? Eu tô assim, acho que eu falei demais, mas só para concluir assim essa fala, hoje eu fiquei escutando a notícia de como foi a construção desse momento aí, né, na Ucrânia, e eu fiquei pensando assim, quanta inteligência o homem usa, né, um governante, um grupo de pessoas consegue usar para promover uma conquista que desestrutura vidas. Mesmo que não haja mortes, e há, mas quantas vidas foram desestruturadas pela manhã nesse país, né? Quantas famílias, quantas pessoas, né? Toda uma inteligência canalizada para isso é um desperdício, né? Desse dom que nós seres humanos temos, que é a inteligência, né? E isso passa por não termos sensibilidade suficiente para lidar com as diferenças e lidar com o diferente de uma maneira mais humana, de uma maneira mais sensível, né? De uma maneira mais compreensiva, mais profunda, né? E isso passa pelo feminino também, né? Mais fraterno e sensível, né? Sem dúvida. É. Se toda essa inteligência fosse usada a favor, né, do bem-estar e da integração da humanidade. Será que não haveria uma outra forma desses lugares que que reivindicam sua autonomia e tal, entrarem em acordos e seguir adiante? Com certeza que há, né? Mas a ideia da separatividade, né? Do eu do outro, da terra, eu do tempo, eu do lugar. Eles não têm a noção de que ao instaurar esse desconforto, é um desconforto que afeta a ele mesmo, né? E essa inteligência toda que é usada, ela é uma inteligência cega, né? É uma inteligência, mas é uma cegueira do outro, né? Da sua continuidade, do seu futuro, de uma humanidade como um ser que é também um eu, um outro eu, nós, né? E é muito engraçado você pensar que a pessoa passa o dia inteiro pensando que vai destruir, que vai criar uma desestruturação e não vai ser afetado por isso. E aí trazendo para o nosso tema e trazendo para o Brasil, né? E voltando para o livro, uma das tarefas que para mim o livro, independente do conteúdo dele, se mostra, é justamente essa tarefa de você ter diversidade de vozes, de opiniões, de culturas ali expostas, sendo oferecidas, que é o que a gente espera, né? Para as academias, os bancos de escola e o público, né? Para criar, à medida que você toca naquilo que está sendo ali apresentado, né? Para criar possibilidades aí de inclusão, né? De respeito, né? Para com o outro, né? Isso é o maior antídoto para a guerra, né? É realmente essa oportunidade, né? De incluir, né? De reconhecer, de respeitar, né? Essa diferença. E o Brasil enfim, o Brasil é plural, né? Todas as etnias do mundo estão aqui, né?
Então, quanto mais cedo nós aprendermos essa lição de inclusão, de diversidade, com certeza estamos já evitando guerras futuras, né? Eu vou aproveitar essa questão do... 305 povos, 274 idiomas falados. Sim. E aproveitando, né, esse antídoto, né, que o Cacá coloca, né, a gente também no livro acaba trazendo, de certa forma, a arte como um certo antídoto. E aí eu vou aproveitar, né, e aproveitar para a gente encerrar, né, quase encerrando a live aqui. Tem uma pergunta aqui, né, qual a importância da música entre esses diversos temas e se o livro possui alguma abordagem sobre a música, né? Então, queria que o Cacá comentasse da importância da música nessas culturas, né? E que a Marta comentasse sobre a presença da arte no livro. Bom, porque já é da prática dele, da dinâmica dele, trazer o som como abertura. Então, ele percebeu no livro uma sonoridade que vem de todas as falas. E aí ele apresentou isso e foi como um som no meu ouvido. Tem sentido, né? E a gente tinha escolhido também uma representatividade dos indígenas DJ, a gente escolheu também Edvan Funiô, que é um músico, a gente procurou, sabe? Mas essas pessoas estavam em shows e não teriam tempo para fazer. Mas essa ideia do som, nas dinâmicas do Cacá, sempre é bem esclarecido, né, Cacá? A importância da música dentro de uma filosofia tupi, ela é tão ampla e tão complexa que não se limita somente a essa música, de um instrumento musical, né? Essa música que vem ou de uma sequência de instrumentos musicais e de vozes que cantam uma canção, né? Para essa filosofia, na verdade, tudo que vibra é música. Nós somos música. Nesse momento aqui, ou em qualquer outro momento, mas nesse momento que nós, trocando falas, nós estamos trocando musicalidades, nós estamos trocando e tocando vibrações. E nós mesmos somos uma entidade vibratória. Quando a gente se emociona, é uma música que está acontecendo. Quando a gente pensa, é uma música que está acontecendo. Então, essa é a importância da música dentro da filosofia tupi. Tudo é música, né? É nesse sentido, né? Então, está indo além da música, da canção, né? Que também é importante, né? A Célia traz bem isso, né? A Célia Sacriabá fala isso, né? Aí tem que ler o livro, gente. Aí tem que ler o livro. Né? E para quem quer ler... traz essa transformação da linguagem, da comunicação, das expressões, e aí ela vai encantando, e cantando, ela tem uma musicalidade no modo de falar. E é bem perceptível de perceber na fala dela que tem ali uma rima, de repente, tem uma melodia, e ela é corpo, território, mulher semente, mulher raiz. Todas elas são, mas ela expressa bem com todo o ser, né? Tem que ler o livro, gente, tem que ler o livro. Né? E para quem quiser, lembrando, né, que o livro está aí disponível na bio, que estamos no momento de pré-lançamento, que iremos entregar o livro, né? Por mais que isso é uma coisa importante também, né? Muitas vezes quando as pessoas fazem pré-lançamento, acabam só lançando o livro se tiver uma quantidade X de pessoas, né? E isso não é o caso, nós vamos lançar independente, né, da quantidade de pessoas que tiver adquirido. Então o livro sai em 90 dias, já está na fase final de revisão, sendo impresso. Então quem está adquirindo vai receber em 90 dias o livro na sua casa. E nesse momento de pré-lançamentos estamos com frete gratuito
né, para todo o Brasil. Basta acessar a bio aí e adquirir, né, esse livro, que está lá no www.plataformadocuidado.com.br, disponível para todo mundo. E eu vou, né, infelizmente, a gente podia ficar aqui horas e horas conversando, ia ser uma alegria e um prazer, né, mas respeitando o tempo de todo mundo, eu vou convidar cada um de vocês a se despedirem, né, e a gente, em breve, estaremos ao vivo de novo, se Deus quiser, com novos autores desse livro, né, O Oboré, Quando a Terra Fala, para escutar essa vibração e essa música da terra a partir das vozes dessas diversas etnias e dessa pluralidade que traz o livro. Então vou começar pela Marta aí, passando a voz para se despedir, depois Marta passa para o próximo aí se despedir. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Agradeço você, Simone, agradeço Deise, Cacá, que fez um esforço para estar aqui hoje, nesse momento tão importante de abertura. E tem um monte de gente para agradecer, mas numa live não dá, sabe? Vou botar no livro lá um monte de gente que eu tenho que agradecer, mas um livro não dá, porque tem muita gente que eu sou grata, né? Sou grata à minha filha Larissa, que está aí acompanhando, que acompanha as lives, que acompanha a produção e me corrige de vez em quando. Mãe, não posta assim, posta daquele jeito, porque eu também tive que abrir o Originários, né? A gente criou esse perfil dos Originários para atender as necessidades do Congresso. E aí depois eu e a Simone fizemos um acordo, não, ele vai continuar após o Congresso para gerenciar as coisas do livro. Então, é uma parceria dos Originários do Brasil e Plataforma do Cuidado no gerenciamento dessa temática indígena. Então, agradeço imensamente a todos que já compraram, as pessoas que já investiram no livro, já compraram e estão comprando para os amigos. Agradeço aí meu amigo Rodrigo Reis, Vera Laporta, que são as pessoas que já me mandaram dizendo que já adquiriram o livro, eu fico bem feliz. Larissa também já comprou, meu marido, meu filho, muito obrigada. Bom, vai, Cacá. Vou deixar... Cacá, vai. Bom, eu só tenho também a agradecer vocês aqui, presentes, aqueles que estão nos escutando, vendo, né? E agradecer essa oportunidade que nos foi dada de trazer para o público maior, assim, essa semente de falas aí, que elas prosperem, né, que se expandam. E fazer um pedido para vocês que estão nos vendo, assim, para nos ajudar a divulgar esse projeto, esse trabalho, nessa fase, que é uma fase bem importante de concretização do projeto. Legal. E eu estou aqui para isso, para multiplicar e compartilhar esse projeto. Então, essa live aqui, ela vai também lá para o canal do YouTube, para o Receitas para Ser Feliz, para que ela continue reverberando aí por muito tempo, né, em outros canais. E aqui o Márcio Mortari escreveu uma coisa que traduz bem o que eu estou sentindo. Ensinamentos bem-vindos e vibração elevada, gratidão, saúde, força e luz. Em reverência aos povos originários, comunidades tradicionais e quilombolas. Lindo, e assim, é essa gratidão por essa vibração alta, que a gente possa realmente manter ela e elevar ela para contrabalancear, né, o que está acontecendo. Gratidão de vocês estarem aqui, Marta, Cacá, e gratidão pelo convite, Simone. É com muita alegria, né, e nessa vibração alta que a gente encerra aí essa live. E é essa mesma vibração que eu tenho certeza que vocês vão escutar no livro. Então, muito, muito obrigado. E ajude, né, como o Cacá falou aí, ajude a gente a divulgar, compartilhar e trazer, né, essas vozes que muitas vezes já foram negadas para a gente poder conhecer a ancestralidade e a origem, né, do nosso povo brasileiro. Então, muita gratidão e obrigado a todos. Gratidão, um abraço.